Bom, boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Nós temos alguns avisos que a gente gostaria de reforçar, né? O Natal se aproxima e a gente está fazendo uma cesta especial para o Natal e a gente tem alguns itens diferenciados que a gente gostaria de colocar nas cestas dos nossos queridos que estão sendo assistidos aqui pela casa. Feijão fradinho, sardinha em lata, azeite, azeitona, biscoito, canela em pó, ervilha em lata, maionese, mistura para bolo, milho em lata, óleo, suco de uva e panetone. Então, se você puder e quiser auxiliar, né, ao Natal de uma família para que seja mais feliz, aqui no Centro Espírita Miguel, Rua Glazil 265, na Abolição, no horário comercial, a gente tem aqui pessoas para receber as doações. Além disso, no Natal a gente faz um apadrinhamento de crianças também. E nós ainda temos 18 crianças para apadrinhar. Então, se você está assistindo isso e gostaria de tornar o Natal de uma criança mais feliz, dá uma olhada no informativo do Centro Espírita Miguel, o Ceareiro de Miguel, que está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, e lembre-se que você pode entrar em contato com o nosso departamento assistencial para pegar a fichinha de uma dessas crianças, tá bom? Se você está assistindo e precisa de atendimento fraterno, o nosso atendimento fraterno acontece aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, às quintas-feiras, a partir das 13h30, ou agendando, também aqui na descrição, o atendimento fraterno virtual, que acontece às sextas-feiras. Essa reunião é uma reunião presencial que é gravada e você vai ver reunião sempre da semana anterior, tá bom? Lembrando que nós aqui também damos instruções a respeito do Evangelho no Lar, se você tiver alguma dúvida, né? E pedimos sempre que quando a gente for para a sala de passes, para que a gente possa levar os nossos pertences, não deixem nada aqui nas cadeiras, tá bom? Bem, e agora, antes de apresentar o nosso querido que veio fazer a preleção da noite de hoje, o Rodrigo, eu vou pedir para a querida Verônica ler a nossa página de abertura. Boa noite. Do livro Cartas do Coração, de autores diversos, pelo Espírito Olívia, psicografia de Chico Xavier, capítulo 81, Ajuda ao Dinheiro. Quando o dinheiro visitar-te a casa, sem ocupação imediata e definida, ajuda-o a caminhar para frente, com os teus passos ou com tuas aspirações, para que não se amontoe ao teu lado, encarcerando-te o coração. Tirano destruidor é o dinheiro que se faz senhor do destino. Servo precioso é ele, quando dirigido na sementeira do bem. Recorda que o poder metálico, a serviço da bondade, consegue ir onde as tuas mãos não encontram acesso, e faz dele o mensageiro de tua alma fraterna. Em toda parte, onde existam feridas abertas, necessidades imperiosas e desconhecidas aflições. Eu também conheci a perturbação, devoradora do dinheiro estagnado, à maneira de um poço de ouro e lama, riqueza e miséria, brilho e decadência. Além da morte, o metal guardado sem proveito transforma-se em algemas insuportáveis. Evita, enquanto podes, a plantação do flagelo que te arruinaria por muito tempo futuro. Dá quanto possas, ajuda sempre,
auxilia quanto esteja ao teu alcance, empresta, serve, dispõe e movimenta os recursos que o céu te confiou. Porque mesmo na terra, a fortuna inerte será um fantasma permanente aos teus dias, impedindo-te a felicidade entre os homens, para que converter-se depois do sepulcro numa corrente de angústia para o teu coração. Graças a Deus. Obrigada, Verônica. Uma página bastante reflexiva, que serve de introdução para o estudo do Rodrigo de hoje, que fala sobre a parábola de Lázaro e o rico e, como ele nos disse, ele vai englobar um pouco mais desse capítulo do Evangelho, falando também um pouco de não podemos servir a Deus e a Mamon. Não é isso, Rodrigo? E antes da gente começar, vem o nosso convite, se você está em casa, você também pode colocar um vasilhame com água para fluidificar. E vamos aproveitar então e fazer a nossa prece. Jesus, Mestre querido, tu dissestes que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí tu estarias. E é assim que nós nos sentimos hoje, Senhor, pertinho da sua presença, envolvidos pelo teu Espírito amoroso, que nos traz tanta esperança e tanta alegria. Principalmente, tendo em vista o teu natalício que se aproxima, onde tantas pessoas pensam em como podem tornar a vida umas das outras um pouco melhores. Que possamos nós, Senhor, vibrar pelo bem aonde quer que estejamos, sendo os verdadeiros intermediários da tua presença nos corações dos nossos irmãos, trazendo alegria para as vidas daqueles que vivem perto de nós, sendo os nossos próximos no trabalho, no lar, na condução, na compra do pão de cada dia, aonde quer que estejamos, Senhor, que possamos vibrar na tua sintonia. Mas se porventura, Senhor, necessitarmos um tanto mais da tua presença e do teu amparo, te pedimos que fluidifique as águas que colocamos à mesa, para que tenhamos o remédio espiritual necessário. E te pedimos também, Senhor, que o nosso amigo Rodrigo possa encontrar as palavras mais necessárias para esses corações que aqui envolvidos precisam de despertar com essa terapia do Evangelho para melhorar-se, transformar-se. Sabedores que somos de que aqui, nesse momento, estamos envolvidos, encarnados e desencarnados, unidos com o mesmo ideal, o ideal da autotransformação, da automelhoria, o ideal de conseguirmos esperança e força para continuar na luta nossa de cada dia. Por isso te pedimos, Mestre, que possamos dar por iniciada a nossa reunião de hoje, convictos da tua presença e do teu amor por nós. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar na nossa casa, no Centro Espírita Miguel. Nós gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos a absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Na noite de hoje, nós iremos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Diz-nos o Evangelho de Lucas:
Ninguém poderá servir a dois senhores, pois ou amará um e odiará o outro, ou vice-versa. E afinal de contas, quem é Mamon? Numa interpretação medieval, Mamon foi considerado um falso deus, o deus da riqueza e da ganância. E afinal de contas, o que é a riqueza? Certa vez, ouvi de um grande pensador que rico não era aquele que possuía muito dinheiro, mas sim o que precisava de pouco. Algumas vezes ouvimos alguém falar: fulaninho é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E afinal de contas, o que é a riqueza? Ao consultarmos o ilustre professor Google nos diz que riqueza é abundância de bens materiais ou de qualidades. Eu repito, riqueza, abundância de bens materiais ou de qualidade. Quando eu era pequenininho lá em Bangu, todo dia 31 de dezembro, nós íamos passar as noites de Réveillon na casa dos meus saudosos tios Tereza e Tião. Aliás, tio Tião é o maior churrasqueiro que eu já conheço até o dia de hoje. E me recordo que naquelas noites felizes de Réveillon, nós costumávamos cantar uma canção que para minha família quase que representava um hino de final de ano que dizia: adeus, ano velho, feliz ano novo, que os sonhos se realizem no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Saúde para dar e vender, ok. Mas o muito dinheiro no bolso será objeto do nosso estudo na noite de hoje. Nesse período do ano, no final do ano, eu vejo muitos companheiros barganhando com a divindade. Porque no final do ano aqui no Brasil nós temos a famigerada Mega Sena da Virada. E aí eu vejo muitos companheiros dizendo: olha, se eu ganhar a Mega Sena da Virada eu vou fazer isso, aquilo outro. Eu vou ajudar o fulano, beltrano, ciclano e ainda resolveria todos os meus problemas. Eu pergunto aos amigos do Miguel: ganhar na Mega Sena da Virada hoje, será que resolveria todos os nossos problemas? O dinheiro é capaz de resolver todos os nossos problemas? Assim pensava Jerônimo da Silveira, do livro Memórias de um Suicida. Jerônimo da Silveira, comerciante português do século XIX, que ao ver aproximar-se de si a falência, temendo a vergonha e a pobreza, num ato impensado, tira a própria vida com um disparo de arma de fogo, deixando na terra desamparado esposa e 4 filhos. Eu pergunto aos amigos: será que o dinheiro é capaz de resolver todos os nossos problemas? Será que o dinheiro é um fator determinante para a nossa felicidade? Eu tenho um amigo chamado André, que também é cego, e desde já eu peço escusa aos meus amigos do Miguel, porque na minha última palestra eu havia prometido nesta não trazer nenhuma história de cego, mas eu não aguento, é uma questão de reserva de mercado, e aqui estamos. Vejam, André é professor de História do município do Rio de Janeiro. E André e eu temos uma característica muito em comum. Nós somos muito observadores da vida alheia, no bom português fofoqueiro mesmo, né? E fazia muito tempo que eu não encontrava o André. Até que umas semanas atrás eu encontrei, e aí dentre as muitas histórias que o André me contou, que o André é muito falador, teve uma que me chamou muita atenção. André estava me dizendo que neste ano, na segunda-feira depois do Carnaval, e aí um pequeno parênteses, nós bem sabemos que aqui no Brasil o ano não começa dia 1º de janeiro, né? Mas sim na segunda-feira depois do Carnaval. E André estava me dizendo que na segunda-feira depois do Carnaval ele foi trabalhar. E aí o André, muito conversador, né, perguntou para os alunos, para os inspetores, para as merendeiras, para seus colegas professores, como havia sido aquele período de descanso, o Carnaval. E 2 respostas lhe chamaram muita atenção. De 2 colegas seus professores, um rapaz e uma moça. Por quê? Porque ambos possuem filhos mais ou menos da mesma idade, entre 3 e 4 anos de idade. Mas eles têm uma situação econômica muito diferente. O rapaz luta com uma grande dificuldade, pois na sua casa somente ele trabalha, a esposa encontra-se desempregada.
Já a moça não. Essa professora, ela tem uma situação econômica muito mais favorável. Porque, além dela trabalhar, seu esposo é mergulhador da Petrobras e ela própria possui 2 pensões deixadas por seus pais, numa época em que servidores públicos, ao desencarnarem, deixavam a pensão para os filhos, mas principalmente para as filhas. E quando o André foi conversar com o rapaz, "Ei, tá tudo bem?" Ele falou, "André, tá tudo ótimo." E o André é muito curioso. "E o carnaval?" "Ai, André, o carnaval foi uma maravilha. Esse ano consegui realizar um grande sonho. Fui passar o carnaval na região dos lagos, em Cabo Frio." E o André disse, Cabo Frio, que maravilha, né? A Praia do Forte, a Praia do Perol, a Praia das Conchas, a Picanha do Zé. Ele falou, André, aluguei um Airbnb. E o que eu fiz? Eu fui antes na Casa e Vídeo, comprei aqueles carrinhos que coloca a cadeira, o guarda-sol, o cooler. E o que eu fazia? Todo dia eu acordava antes da minha esposa, da minha filha. Descia. Na esquina do nosso prédio tinha um depósito. Eu ia lá, comprava um saquinho de gelo, vinha para casa, arrumava as bebidas, o petisco, esperava minha esposa acordar, tomávamos café e partiu praia. Ficávamos lá o dia todo, a minha filha arrumava amiguinhos na areia, foi uma maravilha. Quando o André foi conversar com a professora, "E aí, tá tudo bem?" Ela, "Tá." E o André percebeu que ela estava um pouco desanimada. E o André é muito curioso, né? "E o carnaval?" "Foi bom." E o André, "Mas o que você fez?" E ela disse, André, eu fui passar o carnaval num resort no Nordeste. E o André pensou, Nordeste, que maravilha, aquela água quente, aquela comida gostosa, aquele povo simpático, alegre. E o André perguntou, "Mas o que houve?" Ela falou, não houve nada não, André. O problema todo é que o fulaninho, o filho, não me deixou fazer nada. Quis que eu ficasse o tempo todo brincando com ele na areia. Eu não pude ler meu livro, eu não pude assistir a minha série. Eu pergunto aos amigos, será que o dinheiro é capaz de resolver todos os nossos problemas? Será que o dinheiro é um fator determinante para a nossa felicidade? O que nos diz o Livro dos Espíritos? Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz, a felicidade na Terra ela é relativa à posição de cada um. Porque o que é motivo para a felicidade de um, seria motivo para a desgraça de outro. Mas então indaga Kardec aos benfeitores da humanidade. Haverá, no entanto, alguma soma comum de felicidade para todos os seres humanos que estão na Terra? E respondem os benfeitores da humanidade. Em relação à vida material, é a posse do necessário. Em relação à vida moral, é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós estamos estudando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Certa feita, o mancebo foi até o encontro do Rabi e lhe disse, bom mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna para ser salvo? Disse-lhe então Rabi, por que me chamas de bom? Bom, somente Deus que está no céu. Mas disse o Rabi ao jovem, observa os mandamentos. E o mancebo lhe indaga, mas quais mandamentos, Senhor? E o Rabi lhe diz, os trazidos por Moisés. Diz-lhe o mancebo, mas isso eu já faço. O que preciso fazer mais para ter a vida eterna, para ter a salvação? Disse-lhe o Rabi, vá, vende todos os teus bens, doa aos pobres, volta e me segue. E o mancebo afastou-se tristonhamente, pois possuía muitos haveres e não pretendia abrir mão dos mesmos. Disse então o Rabi aos seus discípulos, em verdade eu vos digo, é mais fácil que um camelo passe por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um pequeno parênteses. Que buraco de agulha é esta que nos fala Jesus nessa passagem evangélica? Agulha eram pequenas portas, abertas à noite em Jerusalém, após o fechamento dos portões principais. Então o que está querendo nos dizer o Rabi? É mais fácil que um animal de grande porte, como um camelo, passe por um buraco desta pequena porta, do que um rico entrar no reino dos céus. No Evangelho de Lucas, nós temos o caso de Lázaro. Havia um homem muito rico, que vestia-se de púrpura e linho, e tratava-se magnificamente todos os dias. Havia outro homem, um irmão em situação de rua, chamado Lázaro. Lázaro tinha seu corpo coberto de chagas e permanecia na porta daquele homem rico, pensando em mitigar sua fome dos restos da mesa do rico. Mas nem isto lhe davam de comer.
Ocorre que Lázaro veio a desencarnar, e os anjos vieram o buscar, e o levaram para junto do seio de pai Abraão. O rico também desencarna, e teve como sepulcro o inferno. E quando ele está na tormenta do inferno, ele olha para o alto e vê Lázaro junto do seio de pai Abraão. Então ele suplicando diz: pai Abraão, me manda Lázaro, para que possa molhar a ponta do dedo da água, para que me refresque a língua, pois sofro enormemente nestas tormentas dessas chamas. Disse-lhe Abraão: meu filho, tu tiveste na terra todos os teus bens, enquanto Lázaro só teve males. Agora é justo que Lázaro esteja na consolação e você nos tormentos. Com essas passagens, nós conseguimos perceber o quão difícil é a prova da riqueza. Prova esta da riqueza que muitos de nós infantilmente tanto desejamos. Mas o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz mais. O capítulo 16 nos diz que a prova da riqueza, ela é uma prova mais perigosa, ela é uma prova mais arriscada do que a prova da pobreza. Vejam, meus amigos, que eu não estou aqui dizendo que a prova da pobreza seja uma prova fácil. O que o capítulo 16 nos diz é que a prova da riqueza ela é mais perigosa, ela é mais arriscada do que a prova da pobreza. Porque a riqueza ela estimula em nós sentimentos desfavoráveis, como o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. Quantos de nós já falimos e quantos ainda vamos falir na prova da riqueza? No livro Ação e Reação, nós temos o caso de Silas. Silas, para auxiliar Antônio Olímpio e Luís, resolve contar a sua história de sua última encarnação para Clarindo e Leonel. Diz Silas a Clarindo e Leonel que na última encarnação foi um apaixonado pelo ouro, e que sua mãe, ao perceber em suas atitudes a usura, estimula-o a estudar medicina. Pensava a mãe de Silas que com o contato com a miséria humana, ele poderia se tornar uma pessoa melhor. Ocorre que a mãe de Silas veio a desencarnar um pouco antes dele se formar médico. E Silas, quando se formou, pegou o diploma e, como nós costumamos dizer, colocou na gaveta. Resolveu não exercer a profissão. Silas preferiu acompanhar de perto o inventário dos bens deixado por sua mãe, o que até assustou seu genitor. O pai de Silas era um advogado materialista muito rico. O pai de Silas tinha 60 anos de idade e resolve contrair novo matrimônio, agora com uma jovem de menos de 30 anos de idade chamada Aida. Silas passou a ver em Aida uma adversária, uma rival, com quem teria que dividir o patrimônio da família. Silas queria livrar-se de Aida. Um dia, seu pai o chama e pede a ele que acompanhe Aida em uma festa, o representando, pois o pai estava doente. E Silas vai. E nessa festa, Silas conhece Armando, primo de Aida, um jovem perdulário e fanfarrão que logo Silas percebe que era apaixonado por Aida. Então Silas, fingindo amizade a Armando, traz Armando para o convívio de sua família, jogando Armando nos braços de Aida. Aida ainda resiste por um certo tempo, mas depois acaba virando amante de Armando. Certa noite, Silas, fingindo não estar em casa para Armando e Aida, e como seu pai estava acamado, Armando e Aida vão para um dos quartos da mansão e passam a se relacionar amorosamente. Silas então vai até o quarto do genitor e conta-lhe da traição da esposa. O pai pede provas. E Silas conduz ao pai até o quarto onde estava Aida e Armando. Ao serem surpreendidos, Armando foge. Aida cai em uma crise nervosa. E 2 semanas depois, Aida aparece morta. Todos haviam acreditado que Aida tinha se suicidado. O pai de Silas também não mais se recupera, não mais sai da cama. E no momento da morte, o pai de Silas confessa a ele que, na verdade, Aida não tinha se suicidado. Ele havia envenenado. Depois da morte do pai, Silas percebe a gravidade de suas atitudes. E Silas, tentando fugir de si mesmo, ele resolve sair em recreação pela Europa. Excursão de recreação pela Europa. Às vezes, nós agimos como Silas, né, meus amigos? Nós achamos que os nossos problemas estão no CEP, mas os nossos problemas não estão no CEP, nossos problemas estão no CPF. E adivinhem,
Os problemas de Silas viajaram com ele de primeira classe para a Europa. O mais belo espetáculo artístico, a mais saborosa refeição, nada trazia alegria para Silas. E como Silas não conseguiu a paz que tanto desejava na Europa, ele resolve voltar para o Brasil. Mas Silas não quer voltar a morar na casa que tinha vivido com seus genitores. Então ele resolve passar uns dias na casa de um amigo de seu pai. Esses dias transformam-se em meses. Depois da morte do genitor, Silas adquiriu um grave problema no estômago. E certa noite, quando ele vai na adega do amigo de seu pai pegar um remédio para o estômago, ele pega um frasco de veneno e ele toma o veneno. Silas despede-se daquela encarnação e passa a vagar nas trevas. Até que ele foi resgatado por amigos de seu pai e levado para a mansão, para a colônia, onde agora trabalhava como assistente. O pai de Silas é Drúzio, o diretor da mansão. E Drúzio e Silas trabalhavam até terem a oportunidade de reencontrar Aida nas trevas. Quando eles reencontrassem Aida nas trevas, a mãe de Silas, que era seu anjo protetor, voltaria à terra com Drúzio. Casariam-se mais uma vez e receberiam de novo Silas como filho. Silas mais uma vez se formaria médico, mas agora não com as facilidades de um jovem rico, com grande dificuldade. E Silas receberia como irmã Aida. Aida reencarnaria com graves problemas neuropsíquicos e Silas deveria ser seu guardião, seu protetor. Então, como nós podemos perceber, a prova da riqueza, que muitos de nós infantilmente tanto desejamos, não é tão fácil assim. E o capítulo 16 nos alerta que, na verdade, a prova da riqueza ela é uma prova mais perigosa, ela é uma prova mais arriscada do que a prova da pobreza. Porque a riqueza estimula em nós sentimentos desfavoráveis, como o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. Mas vejam, meus amigos, o fato da prova da riqueza ser mais perigosa, ser mais arriscada, não a torna intransponível, invencível. Afinal de contas, como nos diz o grande poeta popular Xande de Pilares, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. E todos nós nascemos para vencer. Sabe por quê? Porque não há uma única encarnação que seja programada, que seja organizada para o fracasso, para o sucesso. Todas as encarnações foram programadas para dar certo. Se nós fracassamos, se nós sucumbimos, é culpa exclusivamente nossa. Mas a nossa encarnação foi programada para dar certo. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o caso de Zaqueu. Aquele mesmo Zaqueu que ficou muito famoso em Madureira nos anos de 2008 e 2009. Nessa época, em 2008 e 2009, eu morava em Quintino Bocaiúva. E virou e mexeu, eu estava em Madureira. Aliás, contar uma coisa para os amigos. Até hoje eu gosto muito de ir no Mercadão de Madureira, né? Porque, afinal de contas, como nos disse o saudoso Arlindo Cruz, no Mercadão você sempre consegue uma boa pechincha. Mas naquela época eu andava muito mais por Madureira. E acontecia algo muito interessante no bairro no ano de 2008 e 2009. Porque quando nós chegávamos em Madureira, nós percebíamos que todos os estabelecimentos comerciais estavam tocando a mesma música, que dizia: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Zaqueu tinha muito interesse na personalidade de Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu era chefe dos publicanos, dos cobradores de imposto, homem muito rico. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar por Jericó. Então Zaqueu queria ver Jesus ainda que fosse uma única vez. Mas tinha um pequeno problema. Todo lugar que o Rabi passava, concentrava em torno dele uma grande multidão. E Zaqueu era de baixa estatura. Mas Zaqueu era um homem muito inteligente. Então ele ficou sabendo o trajeto que Jesus ia fazer. E o que ele faz? Ele se antecipa. Ele vai para uma rua um pouco mais à frente que tem uma grande árvore. Ele sobe nesta árvore e fica lá do alto, esperando Jesus se aproximar. Quando o Rabi vinha se aproximando, o Rabi olha para o alto e diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer daí, pois hoje preciso que me hospede em tua casa. Zaqueu, jubiloso, desceu correndo da árvore e foi para casa arrumar as coisas.
A multidão que o cercava comentou: como assim? Como assim o mestre vai se hospedar na casa deste homem de má vida? Nós precisamos recordar, meus amigos, que para os judeus a cobrança de impostos pelo Império Romano era algo execrável. Mas quando o Rabi chega mais tarde na casa de Zaqueu, Zaqueu muito feliz diz: Senhor, já doei metade dos meus bens para os pobres. E eu te prometo que todo aquele que eu causei prejuízo, eu irei indenizar com 4 vezes mais. Disse-lhe então o Rabi: hoje a salvação entrou nesta casa. E apontando para Zaqueu, disse aos discípulos: pois também este é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio para o que estava perdido. No livro A Casa do Penhasco, nós temos o caso de Fábio. Depois de casarem-se, Fábio e Angélica vão morar num apartamento da cidade. Até que o pai de Angélica, sogro de Fábio, é transferido do banco para uma outra cidade. Então Fábio compra a Casa do Penhasco e vai morar com Angélica. Angélica não poderia ter filhos biológicos devido a um câncer que tivera na juventude. Mas ela e Fábio programaram de terem filhos do coração. Angélica e Fábio adotaram 5 crianças. Fábio era um próspero empresário, dono de uma rede de sorveterias no litoral e de imobiliárias. Fábio era um ótimo patrão. Empregava meninos carentes, estimulando-os a estudar e dando-lhes assistência médica. Como não havia em sua cidade uma creche pública, Fábio fundou e mantinha uma creche, onde mães pobres poderiam deixar seus filhos para trabalhar. Angélica auxiliava nos serviços da creche. Fábio também fundou e mantinha um pronto-socorro. E era um importante colaborador das obras sociais da casa espírita em que frequentava, mas tinha um pequeno problema. Fábio havia programado na pátria espiritual de vir muito rico e depois tudo perder, para testar ver se ele iria se revoltar com a pobreza. Mas Carmelo, o anjo guardião daquela família, preocupava-se com a programação de Fábio, pois a falência de Fábio não traria prejuízo apenas para ele e para sua família, mas para tantas outras famílias que Fábio assistia. Então Carmelo resolve fazer uma consulta junto à colônia espiritual responsável pela encarnação de Fábio, para verificar a possibilidade de alterarem aquela programação. Alguns dias depois, Carmelo é chamado na colônia, e os orientadores dizem que sim, será possível alterar a programação, pois Fábio soube ser depositário fiel dos bens que lhe foram confiados, e a falência dele traria muito mais prejuízos para as famílias que ele assistia do que propriamente para ele e para sua família. Foi assim que na manhã do dia seguinte, Fábio, influenciado por Carmelo, desiste da venda da rede de sorveterias para a compra de uma chácara para lotear, negócio este que seria responsável pela sua falência. Então vejam, meus amigos, o fato da prova da riqueza ser uma prova mais perigosa, ser uma prova mais arriscada do que a prova da pobreza, não a torna intransponível, invencível. Vide o caso de Zaqueu e Fábio. Mas muitos espíritos temem a prova da riqueza, inclusive este que vos fala. Meus companheiros de trabalho têm o hábito de fazer bolão, quer seja para jogar na Mega Sena, na Lotofácil, na Quina, e no começo eles me convidavam: Rodrigo, vamos participar, é apenas R$10. Até que um dia eu resolvi perguntar ao companheiro que estava organizando, eu falei: fulano, e se nós ganharmos, nós vamos ganhar quanto? Ele falou: Rodrigo, mais ou menos entre 30 e 20 milhões de reais para cada um. Eu falei: então não quero participar não. Eles: Rodrigo, larga a mão de ser pão duro, é apenas R$10. E aí eu me senti no dever de explicar para ele. Eu falei: fulano, preste atenção. Se Deus, nesta encarnação, não achou por bem me dar a prova da riqueza, para que eu vou procurar sarna para me coçar, não é verdade? Eu falei: vamos combinar o seguinte, é melhor que eu não participe. Porque se eu participar, eu vou acabar torcendo para não ganhar. E aí eu vou prejudicar vocês. Então a gente faz assim, eu não participo. E aí eu torço para vocês ganharem. E na hora que vocês ganharem, vocês fazem só uma vaquinha para me ajudar a quitar o meu apartamento. Mas eles me ameaçam. Falou: Rodrigo, se nós ganharmos, nós não vamos te dar R$1. Ainda tem mais. Você vai ficar trabalhando na Quinta Cível sozinho, porque todo mundo vai parar de trabalhar. Mas eu estou muito tranquilo quanto a isso, pois eu confio na generosidade e na amizade dos meus companheiros. E tenho a convicção que na hora que eles ganharem, eles não só vão me ajudar a quitar o apartamento,
como me vão propiciar uma bela viagem com a Nívia e as meninas, quem sabe para Roma ou para Paris, né? Eu estou na expectativa. Mas vejam, espíritos muito mais experimentados, muito mais experientes do que eu, também temiam a prova da riqueza. Nós temos, por exemplo, o caso de Eustáquio e Condessa Paula. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, nós temos o caso de Lisandro. Após retornar de uma encarnação vitoriosa no século XVII, onde pôde reconciliar com antigos desafetos, os belos portões dourados de Alvorada Nova recepcionam Eustáquio, conduzido por seu mentor Genivaldo. Depois de recuperar-se espiritualmente, Eustáquio vai ao encontro do seu orientador Agamenon. E Eustáquio diz a Agamenon que gostaria de retornar ao palco da Terra para continuar a sua jornada evolutiva, o que Agamenon concorda. E Agamenon diz, olha Eustáquio, agora você terá uma reencarnação chave. Você reencarnará em um país que tantas vezes te viu nascer, a França, e reencarnará em uma prova que tantas vezes você sucumbiu, faliu, a opulência, a riqueza. E disse ainda mais Agamenon a Eustáquio, olha, você vai reencarnar no momento de grandes transformações da França. Foi assim que no ano de 1737, Eustáquio retorna a Paris, agora na personalidade de Lisandro. Lisandro reencarnou numa família muito rica. Lisandro foi um participante ativo dos caminhos que levaram a França à sua maior revolução, a Revolução de 1789. Lisandro era um defensor dos ideais iluministas, combatendo a pena de morte e toda forma de sofrimento do ser humano. No livro O Céu e o Inferno, nós temos o caso de Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher jovem, bela, nascida de uma família rica, nobre, que tratava os socialmente menos favorecidos como irmãos, sem superioridade, sem uma proteção humilhante. Condessa Paula observava a orientação cristã que nos diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. A caridade praticada por Condessa Paula só era do conhecimento dela e dos pobres infelizes que ela assistia. Mas não pensem, meus amigos do Miguel, que Condessa Paula tinha uma vida muito diferente das pessoas de sua época. Não. Condessa Paula era casada, tinha filhos. Mas o que não fazia Condessa Paula? Ela evitava o desperdício. E com o dinheiro que ela economizava evitando o desperdício, ela assistia os socialmente menos favorecidos. Então, em causa própria, em minha defesa, eu digo que espíritos muito mais experimentados, muito mais experientes do que eu, como Eustáquio e Condessa Paula, também temiam a prova da riqueza. Quando nós definimos a palavra riqueza, nós dissemos que a riqueza era abundância de bens materiais ou de qualidade. Riqueza, abundância de bens materiais ou de qualidade. No Evangelho de Mateus, nós temos a parábola dos talentos. Disse-nos o Rabi, o Senhor age como homem, que tendo que fazer uma viagem para um país longínquo, resolve confiar seus bens aos seus servos. A um entregando 5 talentos, a outro 2 talentos e ao último 1 talento. Tudo de acordo com a capacidade de cada um. Aquele que ganhou 5 talentos, saiu, negociou e ganhou mais 5. Da mesma forma fez aquele que ganhou 2 talentos, saiu, negociou e ganhou mais 2. No entanto, aquele que ganhou apenas 1 talento, temendo a severidade de seu amo, fez um buraco e enterrou o talento. Muito tempo depois, o amo retorna e resolve tomar contas aos seus servos, começando por aquele que havia dado 5 talentos. E ele então lhe disse, Senhor, tu me deste 5 talentos. Eu saí, negociei e ganhei mais 5. Hoje te restituo 10 talentos. Disse o amo, servo bom e fiel. Como foste fiel em pouca coisa, dar-te-ei muito mais. Vem, compartilha da alegria do teu Senhor. Da mesma forma, aquele que ganhou 2 talentos, disse, Senhor, tu me deste 2 talentos. Eu saí, negociei e ganhei mais 2. Hoje te restituo 4 talentos. Disse o amo, servo bom e fiel. Como foste fiel em pouca coisa, dar-te-ei muito mais. Vem, compartilha da alegria do teu Senhor. No entanto, aquele que ganhou apenas 1 talento, disse, Senhor, sei que é homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe onde nada puseste. Temendo te enterrei o teu talento, e hoje devolvo o que é teu. Disse-lhe o amo,
servo infiel e preguiçoso. E mandou que seus soldados tirassem o talento e o lançassem nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Nós estamos no dia 28 de novembro do ano de 2025. E está chovendo, né? Começou agora. E o final do ano se aproxima de forma muito rapidamente. E eu sei que é hábito de muitos companheiros, como é o meu, nesta época do ano, fazer uma reflexão, um balanço do que fizemos nesse ano que está se encerrando. E aí, então, fica o convite para os amigos do Miguel, nós refletirmos do que estamos fazendo dos nossos talentos. Nós podemos ler a palavra talento como oportunidade, possibilidade, aptidões. O que nós estamos fazendo das nossas oportunidades, das nossas possibilidades, das nossas aptidões? Porque nas nossas vidas, tal qual na parábola dos talentos, há uma viagem, com uma pequena diferença. Na parábola do talento, quem viaja é o amo. E nas nossas vidas, quem viaja somos nós. Aliás, nós estamos viajando neste momento pelo planeta Terra. Mas chegará o dia que nós vamos voltar para casa, para a verdadeira pátria, para a pátria espiritual. E aí, quando nós chegarmos em casa, na verdadeira pátria, na pátria espiritual, será nos indagado do que nós fizemos dos nossos talentos. E aí? Das nossas oportunidades, das nossas possibilidades, das nossas aptidões. E aí? Será que nós seremos considerados como aquele servo que ganhou 5 e 2 talentos? Servo bom e fiel? Ou será que nós vamos ser considerados como aquele servo que ganhou apenas 1 talento? Servo infiel e preguiçoso. Será que nós estamos multiplicando as nossas oportunidades, possibilidades, aptidões? Ou será que por medo e preguiça nós estamos enterrando as nossas oportunidades, possibilidades, aptidões? Então, fica o convite aos amigos para até o dia 31 de dezembro nós refletirmos o que estamos fazendo das nossas oportunidades, possibilidades, aptidões, dos nossos talentos. O item 9 do capítulo 16 nos fala da verdadeira propriedade. Diz-nos o Evangelho, o que é nosso? É nosso tudo aquilo que nós vamos poder levar conosco quando voltarmos para casa, para a verdadeira pátria, para a pátria espiritual. Tudo aquilo que nós encontramos quando chegamos e tudo aquilo que nós vamos deixar quando nós formos embora, não é nosso. Nós somos meros depositários. Então, na verdade, nada que é de uso do corpo é nosso. Tudo que é de uso do corpo, nós somos apenas usufrutuários, administradores. O que é nosso, Rodrigo, então? O que é de uso da alma. E o que é de uso da alma, Rodrigo? A nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades morais. A nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades morais constituem a nossa verdadeira propriedade. Pois isto nós iremos levar conosco quando voltarmos para casa, para a verdadeira pátria, para a pátria espiritual. A questão 814 do Livro dos Espíritos nos diz que a riqueza, o poder, a pobreza são provas. São meios que Deus tem de nos testar em situações diferentes. Mas a parte final da questão 814 nos fala algo muito interessante. E vocês mesmos escolheram essas provas. Nós bem sabemos que à medida em que o espírito alcança um certo nível de conhecimento, de maturidade, nós passamos a participar da escolha das nossas provas. É isso que está nos dizendo a questão 814, que a riqueza, o poder, a pobreza são provas, são meios que Deus tem de nos testar em situações diferentes e que na maioria das vezes nós mesmos participamos da escolha dessas provas. Zeca Pagodinho, em sua belíssima canção, nos fala: digo sinceramente que na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. A psicologia e as religiões são unânimas e pacíficas em reconhecer que nenhuma vantagem, nenhum benefício tem para o ser humano queixar-se, reclamar da vida. E muito menos para nós espíritas.
Porque nós espíritas já sabemos, e se não sabíamos, ficamos sabendo hoje, que a riqueza, a pobreza, a cegueira, a enfermidade, o poder são provas, são lições, são os livros que nós precisamos ler nesta grande sala de aula chamada Planeta Terra. Nós também sabemos que Deus não pune ninguém. Deus não pune, Deus educa. E que não há, nas leis do Senhor da vida, a figura da vítima. Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém. Nós sim somos herdeiros de nós mesmos. Eu colho hoje tudo aquilo que eu plantei ontem. E eu estou semeando hoje o que eu vou colher amanhã. Então, se eu tenho alguém que eu tenho que reclamar na vida, é de quem? É de mim mesmo. Mas lembrem-se, na vida, coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de vocês terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu aproveito mais uma vez para agradecer sinceramente a direção do Centro Espírita Miguel por mais essa oportunidade e aproveito esse momento também para desejar a todos os amigos um Feliz Natal, um próspero ano de 2026. Que no ano de 2026 nós tenhamos saúde para dar e vender e os recursos necessários para seguirmos adiante. Uma boa noite, meu muito obrigado. Vamos ficar tranquilo que a chuva daqui a pouquinho vai passar e até 2026, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. É sempre uma alegria para a gente ouvir o Rodrigo, né? Tantas informações e tanto aprendizado nessa fala, Rodrigo. Realmente, eu fiquei aqui passeando pelas referências, sabe? Das que eu li, da que eu não li, né? E pensando, né? Nessa referência também, que eu gosto muito dessas referências que você traz, né? Tipo Zeca Pagodinho. Porque tem tudo a ver, tá muito musical hoje. Porque acho que tem tudo a ver, porque assim, se o Evangelho não serve a nossa vida de relação, para que serviria o Evangelho? O Evangelho é para a vida, né? E porque o Evangelho é para a vida e a gente está curtindo pra caramba, a gente pode pedir. O Fantástico pede música, eu peço prece. Vou trazer aqui o microfone para você. Tá aí? Tá fácil? Tá. Só mais uma coisinha para não esquecer. Hoje, como teve palestra, tem sorteio de livro, tá? Então, não vão embora. Vamos então elevar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga do Centro Espírita Miguel, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, nessa noite de troca, de aprendizado, e agradecer por tudo o que recebemos, por todas essas energias positivas, e que nós possamos ter um final de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa, e que na sexta-feira que vem possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos,
Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro.